Pedro estava decepcionado consigo mesmo. Porque ele achava bom. Ele achava que ele amava Deus. Ele achava que o amor dele era suficiente. Ele achava que o amor dele era um amor perfeito. Deixa eu te falar uma coisa. O seu amor jamais será perfeito. Mas o perfeito amor é o amor de Deus. Lança fora todo medo. Aleluia! Alegria é mandamento. Nós temos que ser um povo alegre. João capítulo 21, versículo 15. Hoje é culto de ceia. Então nós vamos falar sobre a graça de Deus. Queremos orar e participar da ceia. Amém? Jesus vai me ajudar. Vou ser breve na minha palavra. João 15. Perdão. 21, 15. Fica comigo, Vilares. Vamos junto. Vamos fazer a leitura da palavra? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas. A seguir, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Aleluia. Esse texto aqui, ele é muito poderoso, né? Porque fala sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus. E fala sobre o momento em que Pedro passou por uma restauração. Essa palavra amas-me, em português, ela é muito normal, né? A gente pode falar ama para tudo. Eu amo comer, eu amo dormir, eu amo... Não difere muito. Mas quando nós vamos no grego, nós vamos perceber que existem 3 tipos de amor. Então, tem o ágape. Quantos sabem o que é amor ágape? O amor ágape é o amor de Deus, é o amor incondicional, é o amor sacrificial, é o amor que tudo crê, tudo suporta, é o amor que anda 5, 6, 7, quantas milhas for necessário. Esse é o ágape, é o amor que está disposto a sacrificar em favor do outro.
O outro tipo de amor, que também no grego é usado, que quando traduzido para português também chamamos de amor, mas no grego define-se, é o amor filia, que é o amor filéu, o amor entre irmãos, o amor fraternal, o amor que nós temos um pelo outro. E tem o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, entre um casal. Então, quando vem para o português, esses três tipos de amor às vezes não se diferencia, vem só amor. Mas no grego tem essas três formas. E quando Jesus aparece para Pedro, Jesus faz uma pergunta para Pedro. E quando Jesus pergunta sobre o amor, Jesus não pergunta sobre filéu nem eros. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você agape-me? Você me agape? Você me ama com esse amor sacrificial? Você me ama com esse amor que é capaz de se sacrificar ou se entregar por mim? E a resposta de Pedro para Jesus é: Senhor, filéus. Ou seja, eu gosto de ti. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você me agape? E aí a resposta de Pedro é: Senhor, eu te filéu. Eu gosto de ti. E aí Jesus pergunta de novo. Só que a terceira pergunta já não é ágape. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me filéu? Aí a Bíblia diz que Pedro ficou triste. Porque Jesus teve que baixar e se igualar a ele. E por que você precisa entender? Por que Jesus faz essas três perguntas para Pedro? E você vai entender também que a cada momento das três perguntas ele coloca algo adicional, algo a mais. Na primeira pergunta você vai ver Jesus falando o seguinte: Pedro, na casa onde eles estavam no número de 8, eram 7 mais Pedro. E Jesus chama Pedro e fala: Pedro, você me ama mais do que todos esses aqui? Você me agape mais do que todos esses? Você me ama com um amor sacrificial mais do que todos esses? Você é capaz de dar a sua vida por mim mais do que todos esses? E Pedro responde o que para Jesus? Senhor, filéu, tu sabes que eu não te amo com amor ágape, como eu imaginei que eu te amava. Por quê? Jesus está fazendo essa pergunta para Pedro. É só você voltar até o capítulo 13 e você vai entender. No capítulo 13, Jesus está sentado à mesa com seus discípulos. Ele está fazendo ali a Santa Ceia. E Jesus fala para os discípulos: olha só, entre vocês aqui, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me abandonar. Um de vocês vai me deixar. E sabe qual foi a resposta de Pedro para Jesus? A resposta de Pedro foi o seguinte: Senhor, em outras palavras, né? Todos esses aqui podem te deixar, mas eu não vou te deixar. A resposta de Pedro para Jesus foi: Senhor, eu estou contigo e eu sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor. Eu sou capaz de entregar a minha vida pelo Senhor, porque eu tenho um ágape para com o Senhor. O meu amor por ti é um amor sacrificial, e se precisar eu ir na morte no seu lugar, eu vou na morte em seu lugar. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro. E Pedro ainda vai mais longe. Pedro encontra João, que estava deitado no peito de Jesus, que estava reclinado. João, um discípulo amado, que ele se considerava, ele está reclinado no peito de Jesus. Pedro chama João do canto e fala: ei, você que está ali a deitar ali, pergunta lá, quem é que vai trair? Porque eu e você certamente não somos. Vamos saber entre os 10 quem que vai ser o traidor. Veja só, Pedro estava num nível de convicção a respeito do amor que ele tinha para com Deus, que ele não considerava que ele poderia ser um dos traidores, que ele poderia abandonar Jesus. Pelo contrário, ele diz: eu vou contigo até a morte. Aí Jesus fala: Pedro, cuidado com o que você fala, porque ainda hoje, antes do galo cantar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Pedro fala: Senhor, nada, não me conheces, não sabes como eu te amo. Eu sou crente da comunidade Ágape, eu te amo com todo o meu coração. Eu nunca vou te trair, eu nunca vou te trocar por nada. Eu estou
ti, Jesus. Jesus falou, é? Tá bem. E aí, algum tempo depois, ele sai, Jesus vai para Getsemane para orar, e ele começa a orar. Enquanto Jesus está a orar a Deus, isso Judas já saiu para trair, Judas volta com os soldados para prenderem Jesus, e quando o soldado chega, Pedro fala, é como se ele dissesse, né? Eu não disse que eu vou contigo até a morte, Jesus. Pedro tira uma espada e corta a orelha de um soldado. Jesus falou, Pedro, eu não preciso que você faça isso. Se eu precisasse de alguém que me defendesse, eu ia fazer uma oração, meu pai ia mandar 2 legiões de anjos, eu estaria livre aqui. Aí Jesus pega a orelha e coloca de volta. E aí, a Bíblia diz que aconteceu o que diz lá em Isaías, né? Que ferirão o pastor e as ovelhas irão se dispersar. Todos os discípulos fugiram. E lá em Marcos ainda vai dizer que um dos discípulos estava enrolado em lençol. Que quando estava para ser pego, ele largou o lençol e fugiu nu. Provavelmente era o Pedro esse. Mas Pedro ainda foi melhor que os outros 10, porque os 10 foram embora e desapareceram. Pedro e João seguiram Jesus de longe. Por que de longe? Tem que dar distância de segurança. Vai que queira me pegar de novo. Pedro começou a seguir Jesus de longe, e ele seguia de longe, mas a Bíblia diz que a certa altura, alguém chegou para ele e falou, você parece com ele, é um deles, não é? Aquela hora Pedro pensou, se eu disser que eu sou, eu vou junto. Só que eu não estou preparado para ir junto. Eu quero viver. Vai matar ele, então eu não quero morrer. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Eu não lhe conheço. Galo cantou uma vez. Cocorico. Chegaram a segunda vez. Ei, mas você parece com um deles. Você tem uns gestos, você anda como se fosse eles. Porque discípulo se parece com seu mestre. Discípulo, quando abre a boca, nós sabemos que é discípulo. Discípulo, quando anda, quando se veste, quando fala, nós olhamos, não temos certeza, mas desconfiamos. Aquele ali parece ser crente. Se você se veste, fala e anda, e ninguém é capaz de desconfiar que você é discípulo, alguma coisa está errada. Se você está envolvido no meio da multidão, todos te conhecem, todos te veem, mas ninguém desconfia que você é um discípulo, alguma coisa está errada. Porque Pedro não falou que era discípulo, mas olharam para ele e disseram, você anda como eles. Aí, na terceira vez, disseram, você é um dele, porque você fala como ele. Pedro falou, até que já assisti umas cruzadas dele, mas não lhe conheço. E a Bíblia diz que na hora em que Pedro disse, não te conheço a terceira vez, Jesus olhou bem no fundo dos seus olhos. Jesus ouviu a confissão de Pedro. Jesus ouviu Pedro dizendo, em outras palavras, não estou disposto a morrer pelo amor que eu tenho por você. Volta um pouco esse versículo aí. Então começou a praguejar e a jurar. Olha só, Pedro começou a gaguejar, a jurar, a dizer, juro, em nome, pai morre, mãe morre, não conheço. Alma da minha avó, não lhe conheço. Meu pai morto é testemunha, não lhe conheço. Pedro começou a praguejar dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo fez o quê?
E a Bíblia diz que ele, a seguir, organize esse projetor. Então a Bíblia diz que naquela hora, tem uma versão que vai dizer que Jesus olhou a ele. E quando Jesus olhou para ele, imediatamente Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Quais foram as palavras de Jesus? Ainda hoje você vai me negar. Você vai me negar. E a Bíblia diz que Pedro saiu e começou a chorar amargamente. Pedro ficou desesperado porque ele traiu Jesus. Porque ele cometeu um pecado que a Bíblia diz que Jesus falou. Jesus disse: olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Aquele que me rejeitar diante dos homens, eu o rejeitarei diante do meu Pai. Pedro cometeu um pecado que o tornaria passível a ser rejeitado diante de Deus. E sabe o que Pedro fez? A Bíblia diz que Pedro saiu. Pedro voltou para trás. Porque Pedro agora estava debaixo de condenação. Pedro agora estava debaixo da acusação. Eu pequei, eu falhei. Jesus não vai olhar mais para mim. Jesus vai me largar, Jesus vai me abandonar. Porque Jesus me pegou exatamente na hora em que eu pequei. Não sou digno mais do amor de Deus. Não sou digno mais de servir a Deus. Porque eu falhei, eu tropecei. Não sou aceito diante de Deus. A Bíblia diz que Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes. Pedro se entregou de vez. Falou: quer saber de uma coisa? Eu já pequei mesmo. Vou mergulhar de vez no pecado. Não é assim que alguns de nós fazem? Ah, já pequei mesmo, quer saber? Então, o que adianta mais eu ficar? Jesus está zangado comigo, Jesus está chateado comigo. Vou me entregar de vez. Só que deixa eu te contar uma coisa a respeito de Jesus. Jesus é gracioso, é amoroso. Ele dá 2, 3, quantas chances precisar, porque Ele ama você. O amor de Deus não permite que Ele te abandone por causa dos seus pecados. Pelo contrário, o amor de Deus trouxe Deus na terra para te salvar dos seus pecados. Pedro olhou para ele e disse: não tem mais jeito para mim. Acabou. Eu falhei, eu tropecei, eu pequei. Quero saber? Deixa eu viver minha vida. Vou voltar para o mar e vou pescar. Enquanto 3 anos e meio atrás Jesus foi lá no mar, encontrou ele a pescar e falou: vem e segue-me. Jesus foi lá e disse: Pedro, eu estou te chamando para algo maior. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho uma vida muito melhor do que essa que você está a viver agora. Vem e segue-me. Mas Pedro falhou. Pedro tropeçou. Pedro escorregou. E agora Pedro volta para trás. E eu acho que a principal desilusão do Pedro, sabe ela por quê? Porque ele tinha convicção de que ele amava a Deus a ponto de morrer por Jesus. Pedro estava decepcionado consigo mesmo. Porque ele achava bom. Ele achava que ele amava Deus. Ele achava que o amor dele era suficiente. Ele achava que o amor dele era um amor perfeito. Deixa eu te falar uma coisa. O seu amor jamais será perfeito. Mas o perfeito amor é o amor de Deus. Lança fora todo medo. Então Pedro está lá, vivendo a vida dele.
esqueceu o ministério, esqueceu o chamado, esqueceu o propósito, esqueceu a vida que Deus tinha para ele, voltou novamente para a sua vida normal. Mas ao terceiro dia a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Há esperança para você, porque Jesus é ressurreto. Jesus ressuscitou. As primeiras pessoas que encontraram Jesus foram as Marias. Maria Madalena, Maria mãe de Jesus. Esses que acordaram às 5 da manhã, às 4, foram lá para encontrar Jesus. Mas eu acho interessante que quando elas chegam lá, o Senhor fala algo para elas. O Senhor fala algo para elas. E Ele tem falado isso para nós também. Posso ouvir um aleluia? O Senhor tem falado algo para nós como igreja. Oh, diga para alguém, tem uma palavra de Deus para você. Alguém está aqui nessa manhã? Marcos 16, versículo 7. Coloca no versículo 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: Não vos assustei. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. As mulheres chegam lá no sepulcro, encontram um anjo. E o anjo fala para elas: ei, você está à procura de Jesus o Nazareno? Ele estava aqui, já ressuscitou, não está aqui. Mas façam uma coisa: voltem para lá e digam aos discípulos e a Pedro que Jesus vai encontrar com eles. Alô? Eles não disseram assim: diga aos discípulos e ao discípulo amado João. Eles não disseram assim: digam aos discípulos e ao incrédulo do Tomé que eu vou aparecer para eles. O anjo diz o seguinte: diga aos discípulos e a Pedro. Por que a Pedro? Porque Pedro é o único que acha que não é mais digno do meu amor. Por que a Pedro? Porque Pedro é o único que abandonou o barco, porque ele acha que eu estou chateado com ele. Pedro é o único que acha que não é digno do meu amor mais. Então, digam aos discípulos e a Pedro: a obra não está terminada. Eu tenho um plano na vida de Pedro. Ele pode ter falhado, o cair do homem, mas o levantar é de Deus. E eu estou aqui para levantar o Pedro. Escuta uma coisa: Deus está a ponto de restaurar a Pedro. Deus não se esqueceu de Pedro. Deus disse: chame os discípulos e a Pedro. Eu tenho um plano com ele. Aí, a Pedro e a Pedro, você pode trocar. Você pode colocar aí e a João. Ide e dizei aos discípulos e ao Pedro. Ide e dizei aos discípulos e ao Gerson. Ide e dizei aos discípulos e ao Sérgio. Ide e dizei aos discípulos e a Maria. A você, naquele lugar, cabe o seu nome, porque Deus jamais vai
vai te deixar por qualquer um dos erros que você tenha cometido. Pastor, eu pequei. Não está acabado. O Senhor quer te restaurar hoje. O Senhor quer te restaurar hoje. Pedro, então, é trazido de volta para o convívio. E quando Pedro está lá, Jesus aparece na casa, come com eles. Quando termina de comer, Jesus chama Pedro no canto e fala: Pedro, agora vamos acertar as contas. Jesus chama Pedro e fala para ele: Pedro, lembra o que você me falou lá atrás? Que todo mundo podia me deixar, mas você não me deixaria. Agora eu quero te fazer uma pergunta. A primeira: você me ama mais do que todos estes? Você me agape mais do que todos esses? Agora você é capaz de dizer que vai morrer por mim novamente, como você disse lá atrás? A resposta de Pedro: Senhor, filéu, eu já me vi no espelho, já sei quem eu sou. Não vou cometer o erro de dizer ágape de novo. Filéu, eu gosto de ti. Aí Jesus pergunta de novo: você me ama? Senhor, tu sabes. Por que Deus faz essa pergunta? Agora aqui é uma questão de Deus querer trazer uma percepção. Deus quer que Pedro seja capaz de ver o nível do amor que ele tem para com Deus. Qual é o nível do amor que nós temos para com Deus? Será que nós já estamos a viver o ágape ou nós estamos a viver o filéu? Apenas nós simpatizamos com o Senhor. Pedro achava que era ágape. Na hora que teve a oportunidade de mostrar que era ágape, ele falou: minha vida é preciosa. Mas quando nós começamos a viver ágape, nós começamos a falar como Paulo: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a carreira que me foi proposta. Nós começamos a falar o seguinte: ei, agora não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. A minha vida não vale nada diante da vida dele. Mas o Senhor fala algo interessante, já estou a terminar. Eu disse que ia ser curta a minha palavra. O Senhor fala algo interessante. Que quando Pedro percebe, quando Jesus vê que Pedro já percebeu que o amor dele é filéu, Jesus fala uma coisa que eu quero falar conosco aqui hoje. Jesus fala: não se preocupe, teu amor é filéu, mas você vai crescer. Versículo 18. Na verdade te digo, quando eras mais moços, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando você era mais novo, imaturo, você fazia o que você queria. Você queria agradar a si mesmo. Você não estava interessado em me agradar e em fazer a minha vontade por amor a mim. Você estava interessado com a sua própria vida. Mas quando você for velho, quando você amadurecer, quando você chegar no ágape, quando você crescer no nível do amor para comigo, sabe o que vai acontecer? Você vai estender as mãos e uma outra pessoa vai cingir para onde que ele quer que ele queira.
Não é mais você que vai decidir sua vida. E aí no versículo 19 vai dizer que Jesus estava a falar a respeito da morte que Pedro iria ter. Qual foi a morte de Pedro? A morte de cruz. Pedro morreu crucificado também, que nem Jesus. Mas com uma diferença, ele falou: não sou digno de morrer de cabeça para cima, quero ser crucificado de cabeça para baixo. Em outras palavras, aquilo que Pedro falou lá atrás, eu estou disposto a morrer por ti, aconteceu. Mas quando o amor dele foi aumentado, quando deixou de ser filéu e se tornou ágape. Então Jesus está a dizer: Pedro, quando você crescer, amadurecer, sabe o que vai acontecer? Você vai levantar as mãos e as pessoas vão te colocar no lugar que precisa estar. E você não vai reclamar, você não vai ter dor de você mesmo. Sabe por quê? Porque agora é diferente. Há um amor queimando dentro de você. Há uma paixão queimando dentro de você. Esse é o poder da paixão. Quando você está apaixonado, nada é caro demais para você. Quando você está apaixonado, andar do triunfo até Mané Galene a pé não é nada para você. Porque a alegria de olhar para aquele rosto vai compensar toda a dor de ter andado do triunfo até aqui. Ei, a paixão é um combustível muito importante na nossa jornada com Deus. Para quem não está apaixonado, tudo é pesado demais. A igreja cobra demais. A igreja exige demais. Tem muitas atividades na igreja. Tem muita coisa para fazer na igreja. Aqui não descansa, acabou a conferência, já é outra coisa, já é outra coisa. Está pesado demais. Por quê? Porque está no filéu. Alô? Renunciaram então. Porque Pedro não foi capaz de morrer enquanto estava no filéu. Mas quando ele entrou no ágape, ele falou: pode me crucificar, mas de cabeça para baixo, porque eu não quero me igualar ao meu mestre. Capítulos 4 de Atos, quando prende Pedro, dá um chamboco, põe na cela, falam para ele: só vamos te soltar com uma condição, nunca mais prega sobre Jesus. Pedro falou: mais vale obedecer a Deus do que vocês. Se quiserem me manter aqui, me mantém, mas eu não vou deixar de falar de Jesus. Porque tem outra coisa que está queimando aqui dentro. Tem um outro amor que está queimando aqui dentro. Tem uma outra paixão que está queimando aqui dentro. Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Eu amo o meu Senhor. Eu estou no ágape. É um amor incondicional. E eu estou disposto a qualquer coisa por esse amor. Diga: Deus está te chamando para o ágape. Diga para alguém: você é filéu ou ágape? Já te respondeu? Diga: tem filéu ou tem ágape aí? Diga: o amor pode crescer. Diga: você não precisa ficar no filéu para sempre. Você precisa andar para o ágape. Escuta, filéu é a porta de entrada. Mas nós precisamos crescer para o ágape. E a última coisa sobre esse texto aqui, rapidamente, é que Jesus fala para Pedro: tu me amas?
Tu sabes, Senhor. Então Jesus fala para ele: eu não quero ser amado apenas de palavras, mas eu quero ser amado com atitude. Mulheres, tem muitas mulheres aqui. Você gosta só de ouvir: eu te amo, meu amor. Mas no dia a dia não estás a ver nada. Só te amo na mensagem. Esposas casadas aqui. Antes de te casar, era flores, era jantar após jantar, era presentes. Casou, amor, tu sabes. Aqui na igreja nós sofremos uma época aqui. Era flores, era não sei o quê. Nós até cadeiras, presta atenção. Mas o amor, a paixão, não pode terminar só na palavra. Tem homens que estão a sofrer: pastor, minha mulher, eu já falei que lhe amo. É porque você só falou. Mulher não ouve com o ouvido só. Então Jesus disse assim: ei, Pedro, tu me amas? Agora mostra. Eu não quero só ouvir. Olha só o que diz em 1 João, capítulo 18. Capítulo 3, versículo 18. Meus filhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Então Jesus disse para Pedro: tu me amas? Sim, agora vem trabalhar para mim, cuida das minhas ovelhas. Alô, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Cuida da minha obra. Cuida da minha casa. Cuida do que é meu. Pastor, eu amo a Deus, mas eu amo ficar no meu quarto em oração. Já acabou, né? Já viu aqueles irmãos que só amam de palavra? Ai, Jesus, o amor da minha vida. Jesus está dizendo: me prova. Você me ama? Me ama, Sofia? Vai me servir. Vai pregar o evangelho. Vai cuidar dos meus filhos. Alô? Eu sei quem me ama. Eu, pastor Creva, eu sei quem me ama. Quem me ama, ama meus filhos. Ama minha família. Quer me conquistar? Conquista meus filhos. Cuida meus filhos. Sabe por quê? Quem tem um filho tem um pai. Eu estava a comentar sobre isso com minha esposa ontem. Quem tem um filho tem um pai. Então Jesus diz o seguinte: você me ama, cuida as minhas ovelhinhas. Ei, pastor,
Mais 5 minutos. Topo de me dar sinal quando passar 5 minutos. Ei, pastor. Eu amo Deus. Mas cuidar de pessoas dá trabalho. Fazer a obra de Deus dá trabalho. Servir na casa de Deus dá trabalho. Não quero. Eu só quero glória. Hã? Eu só quero o quê? Xereguedé. Jesus está dizendo: ei, me amas? Vai trabalhar. Trabalha para mim. Você me ama? Me mostra na prática. Cuida da minha casa. Cuida. Cuida da minha obra. Abra a porta da sua casa. Receba uma célula na sua casa. Pastor, vão destruir minha casa, vão mexer com minha rotina. Não quero. Teu amor vai até aí. Teu amor por Deus vai até onde? Eu amo Deus, mas minhas coisas são minhas. Mentira. Quando você ama, tudo que é seu pertence ao seu amado. Teu tempo, tua disposição, tua energia, tua habilidade, tua sabedoria. E ainda vou tocar mais um pouco. Teu dinheiro. Alô, teu dinheiro. Pastor, vai começar a falar de oferta. Vou mesmo. Vou mesmo. Sabe por quê? Porque no dia que o teu dinheiro converter, eu tenho certeza que você ama Deus de verdade. Você sabe que no livro de Ageu capítulo 1, a partir do versículo 3, Deus fica chateado com o povo dele, porque a casa dele estava abandonada. Estava a cuidar da sua casa e a casa de Deus estava abandonada. Mas o que Deus estava chateado não era porque eles não estavam a ofertar, mas porque eles estavam, através da sua atitude, mostrar que eles não amavam a Deus. Não se importavam com a casa de Deus. Diga para alguém: quando entrares no ágape, tudo que é seu é dele. Já terminei. Mas deixa eu terminar fazendo uma pergunta para você. Até que nível o seu amor vai por Deus? Até que nível? Se você ama Deus, você vai amar as coisas de Deus. Você vai sonhar os sonhos de Deus.
Nenhum preço vai ser alto demais por causa do amor. Ame a Deus com todo o seu coração. Você sabe, um dia chegaram para Jesus falando: Jesus, estamos a pedir resumir todo o Velho Testamento em uma frase. Resume tudo, todos os mandamentos, leis, resume tudo, é uma só. Jesus disse: amarás a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E também amarás o teu próximo. Ame a Deus. Ama a Deus. E se seu amor ainda é filéu, fala para Deus, fala a Deus. Fala, seja sincero como Pedro. Na primeira vez Pedro não foi sincero, porque ele não sabia em que estágio do amor ele estava. Não, eu sou ágape, não vou te deixar. Na segunda vez, ele falou, Jesus falou: me ágapes, Senhor filéu. Me ágapes, filéu. Então me filéus, tu sabes, Senhor, te filéus. Então vai cuidar das minhas ovelhas, porque você vai crescer. E quando você está cuidando do que é meu, você vai crescer. E quando você crescer, vai chegar um dia que o ágape vai estar tão forte na tua vida, que você vai levantar as mãos e você vai sofrer a morte que você não conseguiu lá atrás. Você vai sacrificar, você vai abrir mão, você vai entregar, você vai se doar. Você vai doar sua vida, você vai doar sua casa, você vai doar seus bens, você vai doar seu tempo, você vai doar seus talentos, suas habilidades. Tem irmãos aqui na igreja com muitas habilidades, com muitos talentos. O que você está fazendo com seus talentos e suas habilidades? Onde você está colocando? Escuta. Você pode até servir a Deus sem ágape, mas não tem como você ter ágape e não servir. Alô? Você pode até servir a Deus só com o filéu, mas não tem como você ter o ágape e não servir. E não cuidar. E não se doar. E não ofertar. E não abençoar. Se seu dinheiro ainda te dói tirar, precisamos crescer para o ágape. O que é meu é do Senhor. Posso ouvir o aleluia? Essa semana eu não briguei, mas eu conversei com a minha esposa. Porque eu viajei e eu deixei o cartão da igreja aqui com os irmãos. Mas eu deixei meu cartão também. Deixei com ela. E eu coloquei dinheiro para ela se virar no tempo que eu ia estar fora. Mas foram 12 dias só que eu fiquei fora. Então quando eu voltei eu falei: já acabou? Ela falou: acabou. Eu falei: o que você fez com esse dinheiro? Me conta. Aí ela começou a me dar a lista do que ela fez. E quase tudo foi pagar coisas da igreja. Eu falei: mas eu deixei o cartão da igreja. Ela falou: usei. Foi: tá bom. Sabe por quê?
que eu não tenho nada. É tudo dele. É tudo dele. Se coloca de pé.